Você está deixando o medo ou a ansiedade atrapalhar você na hora de falar em público, na hora de se vender como um produto ou, melhor ainda, de vender aquela ideia que pode fazer a diferença na sua vida e na sua carreira? Olha, se você disse sim para alguma dessas afirmações, fique aqui com a gente que a gente vai explorar passos para você conseguir superar esse medo e mostrar o seu melhor, né, Anildo? É isso aí. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast de provocações de carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Eu sou o Leandro Tafuri e para variar estou com meu amigo e parceiro de conteúdo Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Ô Leandro, faz umas 2 semanas que a gente não grava, né? Bacana a gente voltar aqui, né? Mas a gente parou não porque a gente tava com medo de falar aqui na frente da câmera não, né? A gente voltou, né? Que a gente se enrolou um pouquinho, mas a gente voltou com um assunto super bacana, super importante, hein, Leandro? Nossa, um assunto que é quase uma unanimidade entre o nosso ciclo de convívio, né? E especialmente aos mentorados aqui da Gestão Realista. Você aí do outro lado, tem medo de falar em público? Já surgiu, sabe aquele momento que você tem toda aquela informação, conhecimento, mas chegou na hora de passar o seu conhecimento para uma grande audiência, você, na tela azul, né, Anildo? E você trava? Já passou por isso? É. Eu já passei, a gente vai abordar. Mas enfim. A gente vai. Quem nunca, né, Anildo? A gente vai abordar esse assunto aqui. E, né, Anildo, para dar umas dicas também para você superar, né, esse momento, né, e conseguir mostrar no momento onde a audiência, né, é grande, conseguir mostrar o seu melhor e vender o seu melhor produto, né, Anildo? Agora, o curioso, Anildo, é que todo mundo, em hora ou outra, em momento, seja em algum momento da vida, já passou por isso, né, Anildo? E isso é muito fruto pelo que a gente não só vê por aí, como a gente pesquisou, da ansiedade, né, Anildo? Sem dúvida, sem dúvida. É aquela coisa, né, Leandro? O primeiro ponto que a gente já quer levantar aqui é a ansiedade é muito mais comum do que do que você está escutando a gente aqui imagina, né? E aquela coisa, né? A ansiedade tem algumas fontes, né, Leandro? Né? Aquele medo de você estar fazendo alguma coisa que você não se sente tão confortável fazendo, né? Mas aquela coisa, né, Leandro? É uma emoção que pode ser útil pra gente, faz a gente, né, ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção com o que a gente está fazendo, né, Leandro? E aquela coisa, com né? certeza. Ela muitas vezes olhando, pimentinha, né? Exatamente. E muitas vezes ela pode até parecer, né, Leandro, que ela está fora de controle e isso faz a gente ficar nervoso e isso acaba, na verdade, deixando essa ansiedade interferir nas formas normais que nós podemos executar, né, as nossas tarefas, né? E aquela coisa, né, Leandro? Criança sofre disso, adulto sofre disso, ou seja, todo mundo de uma forma ou de outra, né? Aquela coisa, sofre de ansiedade e é muito mais comum do que a gente pode imaginar. É muito comum. É mais comum do que se acredita, né, Anildo? E especialmente quando ela bate muito quando a gente está para falar em público, né? Aí sem que dúvida, bate, o foco de hoje que aqui. Bate Exato, e a gente está linkando esses dois assuntos porque não dá para falar de um sem o outro, né, Anildo? Basicamente, é muito comum. Um dos grandes fatores geradores desse medo de falar em público, dessa travada que a gente dá, dessa tela azul aí, é a ansiedade, né? Seja quando você está ali sendo orador de algum grupo, ou quando você tem que expor alguma ideia para uma grande audiência, mas a ansiedade é o fator comum. E, Nildo, no mundo corporativo hoje, né? Esse fator é algo que a gente vem trazendo como um fator que diferencia muitos profissionais. A habilidade de falar em público é uma habilidade
procurada hoje nos profissionais. Sem né? dúvida. E era basicamente restrita até alguns anos, né? Mas hoje, quando a gente tem essa exposição remota, a gente está falando para uma grande audiência e muitas vezes nem sabe, né, Anildo? Exatamente. Ou nem se dá conta, melhor dizendo, né? Nem se dá conta. Hoje em dia, na verdade, o mundo pós-Covid tornou esse problema da ansiedade em falar em público, né, um pouquinho mais complicado, né? Porque hoje em dia é comum a pessoa aparecer numa teleconferência sem fazer muita ideia de quantas pessoas vão estar lá, e muitas vezes são 6, muitas vezes são 10, muitas vezes são 20, ou, como recentemente, eu estava numa reunião com 116 pessoas, né? E você tem que fazer uma apresentação, você tem que falar alguma coisa, né? E apesar de ser remoto, e apesar de muitas vezes a câmera estar até desligada, essa ansiedade vai estar lá, né? E se ela não for bem trabalhada, né, Leandro? Ela vai afetar a sua performance. E não interessa se é só na frente de 6 pessoas ou de 116, né? É importante que a gente aprenda a se controlar para a gente poder passar a mensagem que tem que passar de forma eficiente, de forma eficaz, né? Ionildo, é muito interessante que as gerações lidam diferente com isso, né? Até com o recurso online. Eu me lembro até uma vez, né, que a gente estava com um grupo de amigos em casa e a gente pediu para minha filha mostrar algo para esse grupo de amigos. Ela falou: "Ah, não, pai, tenho vergonha." E tinha 4, 5 amigos num ciclo comum. Mas ela não tinha vergonha de colocar uma dança no TikTok que às vezes ia ser vista e revista por centenas e milhares de pessoas, gravada eventualmente até para a eternidade. Olha que loucura, né? É uma questão de mindset. Né? Por que dá ansiedade nos momentos e no outro, sendo que a complexidade do momento de gravar ali é até muito maior? Aliás, Anildo, falando do porquê acontece, a gente separou aqui alguns motivos do porquê acontece essa crise de ansiedade que impacta você de falar, de expor o teu melhor, né, para um público ou para uma audiência. Alguns motivos aqui, Anildo, eu vou passar a lista e eu quero seus comentários. Tá bom. Olha só. Número 1, a pessoa pode estar passando ou sofrendo algum tipo de ansiedade de desempenho. Olha só, um problema talvez de autoconfiança, parecer bobo na frente das outras pessoas e ser ridicularizado, né? As pessoas o vejam o quão nervoso ele está, né? Ou seja, demonstrar ali a fragilidade do momento. A pessoa tem medo de palco se tiver que falar na frente de outras pessoas ou se apresentar no palco. O palco é complicado. Olha, eu posso falar com alguma propriedade disso, viu, meu amigo? O palco Também é complicado. Ansiedade antes do evento, simplesmente por antecipar os seus medos. Só. Medo imediato e intenso ao saber que precisa se apresentar em público. E, para finalizar aqui, perdas passadas de oportunidades por causa do medo de estar sob os holofotes do público. Anildo, cara, essa lista aqui tem um fator em comum, né? Medo, né? Autoconfiança. Faz aí um comentário sobre essa lista que é muito mais profunda do que a gente imagina, hein? Olha só, acho que a primeira coisa você já pegou, que é a questão do medo, né? A parte mais óbvia dessa questão da ansiedade. Aí tem outro ponto, né, que você falou da questão do TikTok, né? Aliás, que observação muito bacana. E eu estava aqui pensando, eu falei, pô, é verdade, né? Eu estava pensando sobre isso. E existe um outro fator, que é o segundo fator nessa lista que você passou, que é a questão do público ali ao vivo, né? Porque quando eu gravo um vídeo no TikTok, eu solto, eu não estou vendo a reação das outras pessoas e eu me sinto confortável com isso. Perfeito, né? perfeito. Agora, quando eu estou ali diante das pessoas... E outra, o vídeo do TikTok, se eu fui gravar não ficou legal, eu regravo. Né? Quando eu estou diante das pessoas e ao vivo, eu não tenho essa chance. Né? Existe aquela pressão, né, de você performar uma vez só e direito. Né? E aquela questão de como o público vai reagir. Então, esses são os pontos que eu vejo em comum, né, Leandro? É o medo e aquela questão de como as pessoas vão estar reagindo diante ali de você, né? Pelo fato de que é algo ao vivo. Né? Não, é verdade, Anildo. Esse feedback instantâneo faz a diferença, eu concordo. É uma diferença muito grande, apesar da audiência ser muito maior, né? É muito curioso. Agora,
Sem dúvida. Legal, a gente tem esse problema e como resolver o problema? Não, esse assunto ele é muito longo. Aqui a gente vai tocar, né, somente no topo do iceberg aqui, porque esse assunto ele é muito longo, muito complexo. Mas antes de mais nada, né, Anildo, entender o problema, essa ansiedade, ela está na verdade na mente de quem sofre. Então é algo que às vezes a situação pintada na mente de quem está falando é uma situação completamente diferente da situação real ali. Então, entender, eu acho que é o primeiro passo, né, Nildo? É por aí? Sem dúvida nenhuma, né, Leandro? Olha só, eu adorei esse primeiro passo. A gente vai dar algumas dicas aqui. Mas antes das dicas, né, a gente quer levantar esse ponto, né? Essa ansiedade e desempenho, na verdade, é algo que você mesmo criou. A gente mesmo cria. Né? É uma criação do nosso medo, é uma criação nossa. Ela não existe concretamente. Ou seja, se é uma criação nossa para ela aparecer, está nas nossas mãos fazê-la desaparecer também. Né? Esse é o ponto fundamental aqui. Você entendeu? Sem dúvida. Até a gente vai dar algumas dicas aqui, mas ao final tem até algumas experiências bem interessantes, né? Práticas para compartilhar com todos. Mas olha só, 4 passos podem sim te ajudar. Né? A gente sempre fala aqui, ó, não são 10, 15, não é o MBA. 4 passos podem te ajudar e fazer bastante diferença a você que está com aquela dificuldade, aquele medo de expor sua opinião numa grande audiência. Então, o primeiro, falamos de entender, né, e se você está pintando uma situação muito mais feia do que ela é, mas o primeiro passo aqui, então, é autoavaliação, né, Anildo? Conhecer a si mesmo, tanto como pessoa, quanto como quão bom você é performando para uma apresentação em público. Você sabe as suas carências, você sabe se você vai ter uma dificuldade com determinado assunto. Então, essa autoavaliação, Anildo, eu diria que é fundamental. Em termos de peso aqui, eu diria que, sem falar dos outros, ela é a número 1, sem dúvida nenhuma. Conta um pouquinho, Anildo, dessa autoavaliação. Sem dúvida, está totalmente alinhado com esse ponto inicial que a gente levantou, né? Que essa ansiedade é uma criação nossa. A partir do momento que a gente aceita isso, então a gente tem que fazer uma avaliação do que está motivando essa ansiedade, o que motiva esse medo na gente, na verdade, né? É o medo de falar ali no palco? Eu, por exemplo, odeio falar no palco, mas quando eu tenho que falar, eu tenho que ir, né? É a preocupação de falar com a câmera aberta, é a preocupação de fazer uma apresentação, é a apresentação com o público que tá participando normalmente das reuniões que você tem que apresentar, ou que vão estar na reunião que você vai apresentar, ou seja, a partir do momento que você começa a identificar o porquê que você se sente ansioso, Leandro, você começa a trabalhar esses pontos. Você começa a trabalhar esses medos. Né? Você entendeu? Você começa a entender melhor, né, o porquê. Por exemplo, aqui compartilhando uma aqui, né? Eu faço apresentações para a vice-presidência global da empresa. Né? E evidentemente eu me sinto ansioso quando vou fazer essas apresentações. Né? Mas isso é algo que eu identifiquei, isso é algo que eu sei que existe e eu trabalho isso. Primeira coisa, eu aceito que ela existe, né? E eu tento o máximo possível, né, de ignorar, né? Mas eu entendo o porquê, né? E isso é importante. Essa autoavaliação permite que a gente tenha o outro ponto fundamental, né, Leandro? O autocontrole. Sem dúvida, sem dúvida. E fazendo a autoavaliação, né, o passo número 2, então também muito importante também, exposição e preparação. Na prática, né, Nildo, encontrar oportunidades que você tem no dia a dia para praticar, né, de uma forma limitada, talvez com uma audiência menor ali, né, Nildo? Para trabalhar um pouco dessa ansiedade. Na prática é praticar. Porque eu gosto muito, a gente sempre fala da Amy Cuddy aqui, né, Nildo? Fake it until you make it, né? Então é você praticando, talvez se visualizando ali como um palestrante, eventualmente copiando alguém na mente, né? Para você ter uma referência, uma pessoa que você admira, para você ter uma referência de como iniciar,
como desenvolver e como finalizar o que você vai falar. Enfim, exposição e preparação para um público limitado. Anildo, comenta um pouquinho sobre essa importante dica. Sem dúvida. Olha só, Leandro, tá aí uma ferramenta que eu utilizo e eu utilizei muito. Opa! Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu mudei para a Inglaterra, lá as entrevistas, geralmente você sempre tem que fazer uma apresentação. Né? E você faz a apresentação para o pessoal de alta gerência. Né? E eu não estava acostumado com isso, por exemplo. Né? E eu não tinha todos os amigos assim na Inglaterra. Ô Leandro, eu por horas e horas e horas eu ficava na sala e na frente da minha esposa fazendo a apresentação, treinando essa apresentação. Né? Como você falou, fake until you make it. Né? Você finge até que na verdade se torna ali. Né? Isso. Você absorve aquilo. Outra coisa, Leandro, que eu utilizo até constantemente, se eu vou fazer uma apresentação muito importante para um grupo de pessoas, eu geralmente gravo essa apresentação sozinho. Eu geralmente vou para o computador legal. Onde eu vou fazer aquela apresentação. Legal. E eu, claro, muitas vezes eu não vou fazer a apresentação inteira de 1 hora, mas eu faço os primeiros 10 minutos, eu faço um pedaço dessa apresentação e depois eu assisto. Né? E isso eu faço bastante. Né? Uma outra coisa que eu recomendo você que está ouvindo a gente que tem esse problema de ansiedade é comece a utilizar as oportunidades nas suas reuniões, do seu grupo, com o seu time. Pede para apresentar, procura se expor, procura falar mais. Isso ajuda demais, Leandro. Você começa a se sentir mais confortável e isso vai aos poucos, Leandro, diminuindo essa ansiedade. Você não vai dar um discurso de Martin Luther King ali, Júnior, sem praticar antes. Você tem que passar por uma evolução natural, né? Aqui, quando a gente começou a gravar, Anildo, você lembra, cara, como a gente começou a gravar? A gente ficava super ansioso, a gente tinha problemas de desenvolver de uma forma natural as nossas conversas. E a gente foi praticando, né, Anildo? Praticando até conseguir. E eu vou até usar uma metáfora aqui. Aqui, você que está nos ouvindo, você lembra a primeira vez que você dirigiu um veículo? Você lembra se você estava ansioso, nervoso? E hoje você dirige cantando uma música, falando no celular, e nem percebe. Essa é a diferença que a prática vai fazer nessa sua atividade. Terceiro ponto, gerenciar o seu desempenho de uma forma ativa, visualizando o público como amigos e familiares, por exemplo, né, Nilton, que a gente já falou assim, e pessoas que querem o seu melhor, não são pessoas que estão ali para te dar uma rasteira, enfim, que está querendo o teu cargo, nem sempre, né? Bem colocado, mas escolha essas pessoas que querem ser o melhor, né, Anildo? Gerenciar ativamente o desempenho é bem importante, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só, não é só você trabalhar, né, para diminuir a sua ansiedade, né? É importante você, durante a apresentação, você se observar, né? É importante, antes da apresentação, você entender o público que você vai discutir, como que esse público gosta de receber a informação, né? Trabalhe a forma que você vai entregar a informação para esse público. Né? E aquela coisa, procura ficar calmo. Você está fazendo apresentação para um grupo muito grande de pessoas, ou muitas vezes um grupo pequeno, que acontece bastante, né? Mas um grupo muito importante de pessoas. Procura ver essas pessoas como amigos e não inimigos. Né? Na gigantesca maioria das vezes que você vai falar em público, né? As pessoas elas não querem o seu mal. Elas estão ali porque elas querem escutar você, ou porque elas precisam da informação que você vai entregar. Né? E muda a perspectiva, né? Olha para elas, não olha só para você. Isso ajuda constantemente. E isso ajuda, muito, e é importante fazer isso constantemente. Isso é um processo cíclico. Perfeito. E para finalizar aqui nossos 4 passos, e novamente, esse episódio não é um curso de oratória, são somente algumas dicas. Esse assunto é bem mais amplo, bem mais complexo, mas começa com esses 4 passos e depois deixa os feedbacks aí nos comentários para ver se isso vai fazer a diferença ou não para você. Para finalizar aqui, Anildo, após a apresentação, não se critique. Não se critique, pelo contrário, né, Anildo? Não importa o que aconteça, parabenize-se por você ter dado o seu melhor. Você errou. Exato. Legal, você errou em algum momento, mas você conseguiu passar a sua mensagem, você conseguiu saltar esse muro do medo que te bloqueava
olha, parabéns, porque muitas pessoas às vezes deixam uma excelente ideia morrer por medo de falar em público. Então, se você já conseguiu passar essa barreira, parabéns, se parabenize e pratique até você ficar melhor e melhor. É por aí, Anildo? É completamente por aí. Olha só, hein? Olha, aqui fala um pecador, hein? Aqui não fala um pregador, não. Aqui é pecador. Eu estou constantemente dando apresentações quando eu falo apresentações, são reuniões, e geralmente reuniões com um grande grupo de pessoas, ou um grupo limitado, mas de pessoas de alto escalão. Né, não é toda vez, Leandro, que minha apresentação ela é ótima. Às vezes você está num ponto lá e você ficou nervoso, você gaguejou, né? E você titubeou, né? Mas é importante você evitar se criticar demasiadamente, pelo contrário, né? Como você falou, se deu crédito por ter tido a coragem, né? Se deu crédito por ter observado o seu erro, porque você nunca vai corrigir nada que você não reconheça como um erro ou algo que você pode melhorar, né? E de novo, 4 passos somente, você se autoconhecer, né? Você, questão de praticar, aquela questão de você gerenciar a sua performance, né? Enfim. Sim. E isso, Leandro, faz uma diferença muito grande. Isso é importante. Se deu crédito, apesar do medo. E se deu crédito por se importar, porque é muito mais fácil ficar quieto, muito mais fácil ficar quieto, se importar hoje em dia em um mundo onde cada vez mais as pessoas não dão a mínima para o que está acontecendo, né? Já merece crédito. Danildo, já partindo para as conclusões, eu lembrei de algumas coisas para falar nesse episódio. Eu lembrei aqui, meu amigo, do episódio do Scooby-Doo, sempre no final. Sabe quando tem aquele monstro que todo mundo corre dele no episódio inteiro, Anildo? Aí quando eles pegam o monstro, eles vão lá, tiram a máscara, era um carinha lá que não punha medo em ninguém. Excelente, eu gostaria que você lembrasse dessa metáfora nas suas apresentações em público. Não passa de um monstro do Scooby-Doo. Porque quando você aplicar esses passos, praticar, meu amigo, você vai ver que não vai passar daquele tiozinho mordomo que não colocava medo em ninguém ali do episódio do Scooby-Doo e você vai passar de uma forma super positiva por esse que você achava que era um monstro, um fantasma intransponível. E para finalizar minhas conclusões, muitas vezes esse medo de falar em público, né? A gente aprendeu isso lá na PNL, que vem de uma crença limitante, às vezes num momento que ficou registrado lá na sua infância, um famoso cala-boca, sabe, Anildo? Quando você foi querer colocar sua opinião ali, quando criança, recebeu um cala-boca menino, quem nunca, né, Anildo? E de repente possa ter ficado. Então, às vezes é algo que não tem exatamente uma lógica, mas que pode estar te prejudicando. Então, vale a pena sim essa autoavaliação, para entender a origem desse medo. E praticando esses passos, você vai ver, você vai praticar até se tornar natural. Anildo, suas conclusões do episódio, meu amigo? Leandro, poucas coisas a acrescentar, né? No meu caso, por exemplo, Leandro, eu tenho essa ansiedade sempre me persegue. Mas algo que eu fiz que mudou drasticamente a forma que eu lido com ela é reconhecer que ela existe e aceitar que ela existe. E existem vezes que eu tenho que fazer alguma apresentação, Leandro, eu estou super nervoso. Mas eu falo para mim mesmo, olha, cara, nervoso não, você vai fazer a sua apresentação, então é melhor você se acalmar para você poder fazer uma ótima apresentação. Tá? Ou seja, é reconhecer que aquilo está lá, né? E como você falou muitas vezes, é um trauma de infância, né? Ou qualquer outra coisa, né? Mas enfim, Leandro, a gente tem que reconhecer que ela existe, reconhecer que ela é comum, reconhecer que nós as criamos, ou seja, nós podemos aprender a lidar com elas e a diminuí-las, ou até mesmo eliminá-las, e a questão da prática. 4 passos simples, né, que pode não resolver o problema de forma definitiva, mas vai fazer com que esse problema, Leandro, ele seja um limitador no progresso de uma pessoa na carreira dela. Porque no fundo não é o medo, né, meu amigo? É como você gerencia esse medo que vai fazer a diferença. Quer aprender
a gerenciar esse medo de uma forma eficaz e não deixar que ele bloqueie esse seu melhor lado, o seu potencial para que você de fato atinja resultados extraordinários na sua vida, na sua carreira, acessa lá gestãorealista.com. A gente tem muito mais conteúdo bacana como esse, simples, mas que vão fazer uma diferença gritante na sua vida. Anildo, é isso aí. Prazer, meu amigo, falar com você novamente sobre esse assunto peculiar aqui que atinge tanta gente, cara, e que muitas vezes a gente não fala e por não falar no assunto acaba não progredindo. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez um prazer, Leandro, um prazer e eu agradeço a você que ficou aqui até agora com a gente. E aquela coisa, vença o seu medo e isso vai fazer um impacto gritante na sua carreira. Sucesso total. Legal. Então, abraço para você e abraço para você que ficou com a gente. Nos vemos na próxima. E não deixa de dar um like aí, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que a gente sempre esquece, mas é muito importante esse seu apoio. Um abraço para você. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.